Boa tarde. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer e dar os parabéns pela iniciativa, de criar este espaço de partilha de saberes, e agradecer o convite para estas sessões. Eu chamo-me Filomena Maia, sou educadora no Serviço de Pediatria do IPO do Porto e coordenadora da equipa educativa, e é em representação dessa equipa que vou falar um bocadinho sobre o suporte e educação no hospital pediátrico, perspectivas em Portugal, com enfoque na resiliência, aprendizagem e bem-estar. Vamos fazer aqui uma breve apresentação dos pontos que vamos abordar, designadamente o conceito de resiliência, as estratégias para desenvolver a resiliência em contexto hospitalar, os ambientes promotores da resiliência nesse mesmo contexto, quais as aprendizagens que são feitas pelas nossas crianças e que desafios e estratégias nos confrontamos, qual é o papel da equipa educativa, o impacto que o cancro infantil tem no bem-estar da criança e adolescente, as estratégias educativas de promoção do bem-estar em contexto hospitalar e depois uma pequena conclusão e as referências bibliográficas. Assim sendo, vamos começar por definir um bocadinho o conceito de resiliência e dentro das muitas e entre as muitas definições que existem sobre resiliência, nós fizemos esta opção, que nos diz que a resiliência é a capacidade da criança de lidar positivamente com a dor e a incerteza provocados pela doença e pelos tratamentos, adaptando-se às circunstâncias e encontrando formas de continuar a crescer emocional e psicologicamente. Por isso é que o hospital não deve ser apenas um local de tratamento, um tratamento focado única e exclusivamente na saúde física, mas tem que ser um tratamento holístico, centrado no bem-estar do corpo, sim, isso é fundamental, mas tem que ter em consideração também outras dimensões, designadamente a saúde mental, como principal enfoque nesta capacidade da criança poder gerir emoções, de lidar com situações de stress e manter relações saudáveis. Nós sabemos que a criança em tratamento é realmente confrontada com muitas situações que lhe escapam ao controle e, portanto, ela tem que ter esta capacidade de gerir estas emoções e estas situações acabam por causar algum stress. Mas a criação destas relações saudáveis dentro do contexto hospitalar podem ser realmente um grande apoio neste bem-estar mental. A saúde social, que reflete a qualidade das relações interpessoais, o sentimento de pertença a um grupo e o apoio social disponível. Isto porque é realmente muito importante nas relações que se criam dentro do hospital, estas relações serem muito fortes, transmitirem segurança. E esta segurança, esta partilha com crianças que estão a viver a mesma experiência numa situação de fragilidade de saúde, acaba por, acaba por dar-lhes o sentimento de pertença a um grupo e para isto também nós temos todo o apoio, um conjunto de apoios sociais disponíveis. A saúde espiritual diz respeito à procura de propósito e significado na vida, os valores pessoais que a criança traz consigo, as crenças religiosas que orientam as suas ações, também têm que ser levadas em consideração. O bem-estar material atende à estabilidade financeira e à capacidade de responder às necessidades básicas, muitas vezes socorrendo-nos de parcerias com outras instituições.
porque aqui confrontamos-nos com uma situação muito específica, ou seja, a doença oncológica é normalmente uma doença prolongada no tempo, como nós sabemos, e, portanto, a criança faz muitos internamentos, internamentos por vezes prolongados, e quem vai acompanhar a criança, normalmente a mãe, mas muitas vezes também o pai, ou seja, o progenitor ou o acompanhante da criança deixa a sua vida profissional para poder estar com o filho. Isto implica automaticamente um decréscimo dos seus, do seu, da sua, do seu vencimento, ou seja, fragiliza monetariamente esta família. E aqui nós vamos ter muitas vezes que nos socorrermos realmente de entidades parceiras para dar aqui um suporte a esta situação. Temos que ter em atenção também o bem-estar intelectual, que envolve, logicamente, a construção de saberes, considerando que estas crianças internadas e que se confrontam com esta situação, para além dos saberes escolares, que continuam a ser ministrados através das aprendizagens curriculares, elas constroem um outro conjunto de saberes. Os saberes relativos à doença e aos tratamentos, principalmente, não é? Porque são confrontados diariamente com estas situações, mas também saberes, os saberes relativos à vida e à morte, por exemplo. E isto, paralelamente, temos que ter também em atenção que para que elas se sintam bem, é necessário haver aqui um estímulo à criatividade, muitas vezes reinventando o espaço. O bem-estar ambiental, que atende precisamente ao ambiente hospitalar, incluindo a segurança, requer de todos os profissionais atenção relativamente a tudo o que rodeia as crianças e os adolescentes. E é muito importante nesta transmissão de segurança, é importante que eles sejam parceiros na construção deste ambiente. É importante notar que estas dimensões, claro que não podem ser vistas isoladamente, porque a saúde física pode afetar a saúde mental e as relações sociais também podem influenciar o bem-estar emocional. Por isso, a importância de um modelo holístico de bem-estar que promova um equilíbrio entre todas estas dimensões para alcançar uma vida plena e feliz, que é isso que nós pretendemos para as nossas crianças. Eu vou falar um bocadinho aqui, nesta fotografiazinha que está com o sino, que é, nós aqui no serviço temos um sino que denominamos de sino da esperança e que as crianças e adolescentes tocam sempre que terminam uma fase de tratamento. No fundo, isto é um toque à sua capacidade de resiliência. Ela terminou uma fase de tratamento, ela foi capaz de superar essas situações que viveu e, portanto, há que assinalar e há que dar a conhecer à comunidade hospitalar esta sua vitória, digamos. O toque do sino é um ato voluntário, por isso só tocam o sino aquelas crianças e adolescentes que realmente lhe atribuem um significado. A cerimónia é alargada a toda a equipa hospitalar, por isso normalmente estão presentes o médico que tratou a criança, os enfermeiros, os professores e auxiliares, assim como os voluntários e elementos da família mais significativos para a criança. Também são chamados a este momento todas as pessoas, todos os outros pais e crianças que estiverem no serviço, porque queremos que isto seja realmente um momento de partilha. A criança, nesse momento, recebe um diploma assinado pelo médico assistente, onde menciona a fase de tratamento que terminou, se foi radioterapia, se foi quimio, ou transplante de medula óssea, ou outra qualquer que queira assinalar. Porque se a criança faz
uma cirurgia, por exemplo, e quer, e terminada, quando acaba, tira os pontos, tem alta, está tudo bem, ela pode celebrar esse momento. Portanto, e o sino toca 3 vezes, ou seja, são dadas 3 badaladas que correspondem precisamente às palavras que estão inscritas no sino, que diz lutei, venci, toca o sino para celebrar. Este sino foi inspirado no projeto Ring Bells for Cancer, embora seja um sino tipicamente português, tendo as crianças e adolescentes participado na sua feitura. Agora, que estratégias nós utilizamos para desenvolver a resiliência neste contexto hospitalar? Em primeiro lugar, temos que pensar um bocadinho no estabelecimento de uma relação de confiança com a equipa de saúde. É preciso criar uma relação afetiva e de respeito com os médicos, os enfermeiros, os professores e auxiliares, sermos claros na comunicação que estabelecemos, tendo cuidado de o fazer adequado à idade de cada criança, a importância de envolver a criança sempre que possível nas decisões sobre o seu tratamento, e isto tem a ver um bocadinho com o direito de participação, o direito de participação da criança a decidir sobre a sua saúde e sobre o seu tratamento. Este direito de participação não é fácil de levar a cabo. A criança é menor de idade, portanto, os pais são os seus tutores, digamos, legais. De qualquer forma, é importante que a criança tenha noção do que vai fazer, como é que as coisas vão decorrer e, no fundo, acabe por dar a sua anuência para que isso seja feito. Temos também aqui a parte lúdica, ou seja, esta designação que a CIOP omulga como recriação terapêutica, assumindo que é uma abordagem não farmacológica do tratamento, que permite um decréscimo da ansiedade e do stress na criança, é mediadora da relação da criança com o contexto e promove a adaptação das crianças e da família ao contexto hospitalar e às fortes mudanças que eles vão ter no seu cotidiano de vida, restaurando o bem-estar físico, mental e emocional. Aqui socorremos-nos muito do brinquedo terapêutico, por exemplo, para preparar a criança para procedimentos médicos, uma vez que as brincadeiras ajudam a expressar emoções, a aliviar a ansiedade, e a ludoterapia, como acompanhamento psicológico, são estratégias impactantes neste contexto. Paralelamente, a expressão emocional e criativa, como o desenho, a música, a escrita criativa, ou mesmo os jogos simbólicos que permitem que a criança reproduza as vivências do seu cotidiano, criam espaços seguros para falar sobre os medos, as dúvidas e os sentimentos, uma vez que é muito neste espaço de brincar que surgem as conversas mais importantes, que a criança revela as suas angústias, os seus medos, a forma de estar, e, portanto, é muito importante este espaço de brincar. Por outro lado, o envolvimento da família, claro que é fundamental, é o principal fator de proteção emocional. No entanto, é preciso apoiar os cuidadores para que sejam também realmente a fonte de segurança e esperança, como já foi mencionado anteriormente. É da maior importância o estabelecimento de parcerias com instituições que colaboram diretamente com o serviço, como é o caso da Liga Portuguesa contra o Cancro, da Acreditar, Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro,
e a Casa Ronald McDonald, para que a sua presença seja ativa e afetuosa durante a hospitalização. Isto porque, quer a nível muitas vezes económico, mas também a nível de cuidados pessoais para o cuidador, por exemplo, a possibilidade de poderem ir ao cabeleireiro, de fazerem uma maquiagem, de se cuidarem, acaba por ser muito importante neste contexto. A manutenção da rotina e da identidade também não pode ser descurada, pelo que é importante preservar hábitos e gostos da criança sempre que possível. Por exemplo, aqui no serviço, as crianças e os adolescentes utilizam a sua roupa durante o dia e os seus objetos pessoais, se quiserem. Uh, Isto acaba por permitir que eles não se sintam despojados da sua identidade, reduzindo-os ao uso do pijama, e todos usam um pijama, mas sim permite-lhes vestir realmente a roupa que selecionaram. E isto faz realmente a diferença. Por outro lado, o facto de poderem contactar com a escola e com os amigos, mesmo que à distância, ou então terem aulas com os professores do hospital, ou outras atividades educativas e de recreação, assim como poderem escolher a comida preferida. São efetivamente situações que fazem a diferença neste cotidiano. O facto deles poderem combinar com a nutricionista o que é que vão querer comer, ou então o que é que, por exemplo, quando vêm para a sala de atividades, há sempre um conjunto de atividades disponíveis e eles têm a possibilidade de escolher aquilo que querem fazer. Nós até costumamos dizer: olha, o que é que tu queres fazer? Claro que isto implica nós termos preparado um conjunto de atividades para dispor, mas é importante dizermos muitas vezes: o que é que tu queres fazer? Escolhe, porque este é o sítio onde tu podes escolher o que queres fazer. As outras coisas muitas vezes não podes, mas aqui vais poder escolher. Paralelamente, as crianças também são incentivadas a assumirem pequenas responsabilidades adaptadas à idade, que passam por coisas muito simples, serem responsáveis, por exemplo, pelo aquário da sala, pôr comida aos peixes, verificar se o aquário está sujo, embora eles não possam intervir na sua, na sua higienização, mas têm estas responsabilidades, perceberem se o material está em ordem, estas pequenas coisas do cotidiano que, no fundo, acabam por fazer toda a diferença. Hum, Logicamente que para que tudo isto funcione, é necessário pensar no ambiente como promotor de resiliência, designadamente as salas de atividades, da consulta externa e do internamento, mas também do hospital de dia, o hospital de dia. E os quartos das crianças e adolescentes que se encontram em isolamento, para que possam desenvolver atividades lúdicas e educativas com o apoio dos professores e educadores. O que acontece neste momento é que realmente as crianças, temos sempre muitas crianças em isolamento, e isto é para nós uma preocupação, porque o objetivo é que as crianças, apesar de nós levarmos atividades para estas crianças ou a estas crianças, necessitamos ou gostávamos que elas pudessem partilhar e viver mais aquilo, a vida do serviço, digamos assim. E por isso nós estamos, parte da instalação já está feita, pretendemos ter um canal interno de televisão que permita às crianças que estão nos quartos assistirem a atividades que estão a decorrer na sala.
para poderem assim estar mais integradas no grupo. A criação de espaços de lazer e convívio, como é, por exemplo, caso da sala de estar do internamento, uma vez que a sala de atividades funciona entre as 9 e as 8 da noite, depois desse horário as crianças, para não ficarem consignadas ao quarto e limitadas ao seu quarto, existe um espaço de estar, digamos, uma sala de convívio, onde as crianças podem estar e partilharem com outras crianças e com os outros pais e até mesmo com profissionais, o facto de verem televisão, de assistirem a um jogo de futebol juntos, de poderem estar naquele espaço a conversar ou mesmo até jogar. Por outro lado, os programas e atividades desenvolvidas com parceiros, como por exemplo a Hora do Museu, os Doutores Palhaços da Operação Nariz Vermelho, os concertos didáticos que permitem que a criança contacte diretamente com os instrumentos que constituem uma orquestra, que os experimentem, que ouçam o seu som, que percebam o papel deles na orquestra e o lugar que ocupam na orquestra, a Hora da Ciência, que é uma parceria que temos com o INESCTEC da Universidade do Porto. E isto porque, relativamente à aprendizagem em crianças com doença, portanto, peço desculpa, o contexto hospitalar pode tornar-se, por isso, uma fonte de força emocional, desde que centrada na criança como pessoa, com necessidades, desejos e uma enorme capacidade de superação. Isto também tem a ver um bocadinho com as aprendizagens das crianças com doença oncológica em contexto hospitalar e qual é o papel que a equipa educativa tem na promoção deste bem-estar e continuidade do percurso escolar, tendo em consideração que a hospitalização prolongada de crianças e adolescentes com doença oncológica representa um desafio significativo para o seu desenvolvimento global, em particular para o seu percurso educativo e bem-estar emocional. Se pensarmos que neste contexto a presença de uma equipa educativa especializada no ambiente hospitalar assume um papel essencial na garantia do direito à educação e na promoção de uma vivência mais positiva da experiência de doença. Isto porque as equipas educativas hospitalares, que são compostas por educadores de infância e professores, têm como principal missão assegurar a continuidade das aprendizagens escolares, como já foi referido, adaptando os conteúdos curriculares à condição clínica e ao ritmo de cada criança. Este trabalho é sempre desenvolvido em estreita articulação com as escolas de origem e com os profissionais de saúde, promovendo uma abordagem integrada e centrada na criança. A promoção da aprendizagem em contexto hospitalar não se limita, por isso, à transmissão de conhecimentos, mas envolve o reconhecimento das necessidades individuais, a valorização das competências já adquiridas, a construção de novos saberes, designadamente aqueles que estão diretamente ligados com o seu novo cotidiano de vida, ou seja, os saberes relativos à doença e aos tratamentos. Paralelamente, a construção, como já também vimos este ponto, de uma relação de confiança e empatia, que transmite segurança, acabam por ser fundamentais para o desenvolvimento da resiliência da criança perante esta situação tão adversa. Em suma, a equipa educativa hospitalar desempenha uma função crucial na humanização dos cuidados de saúde pediátricos, contribuindo para o equilíbrio emocional e para a continuidade do percurso escolar das crianças com doença oncológica num contexto desafiante e sensível como é este. Podemos dizer, de uma forma geral, então, que a aprendizagem em contexto hospitalar confronta-nos com desafios e soluções. Isto porque a hospitalização da criança e jovens em idade escolar representa uma interrupção significativa no seu percurso educativo e desenvolvimento social,
Contudo, o direito à educação, como é universal e deve ser garantido mesmo em situações de doença prolongada ou internamento hospitalar, permite que estas crianças continuem o seu percurso de vida, mas realmente temos que estar aqui atentos a estes desafios que esta situação específica, com que esta situação específica nos confronta. Relativamente aos desafios, nós temos aqui a interrupção da continuidade pedagógica, uma vez que a criança é afastada do ambiente escolar tradicional e que pode levar, por vezes, à perda de conteúdos curriculares e à desmotivação do aluno. Isto porquê? Porque o contexto escola, a relação com os pares, este aprender em grupo, o estar no ambiente escolar, pode ser mais motivador para a criança consolidar as suas aprendizagens. Mas, paralelamente para outras, o facto de ter a possibilidade de fazer uma aprendizagem mais personalizada, pode ser também benéfico. De qualquer maneira, é preciso estar muito atento a esta interrupção para que não aconteçam perdas de conteúdos curriculares e o processo de escolarização possa ser contínuo. Por outro lado, temos as condições físicas e emocionais do aluno. Isto porque confrontamos-nos com crianças que se sentem cansadas como consequência do tratamento, que têm dor, que estão a sentir efeitos secundários dos tratamentos, estão ansiosas por causa da doença, e isto pode comprometer a sua capacidade de concentração e aprendizagem. Portanto, é preciso sempre estar atento a estes pequenos, grandes pormenores. Por outro lado, poderá acontecer a falta de articulação entre a escola e o hospital. Isto é uma situação que tentamos evitar sempre, mas por vezes pode acontecer. Muitas vezes não existe realmente uma comunicação, ou algumas vezes, não muitas vezes, algumas vezes não existe uma comunicação tão eficaz quanto desejávamos entre os professores do ensino regular e os docentes hospitalares, dificultando a personalização do ensino, porque cada caso é um caso e nós precisamos de analisar, avaliar cada situação para depois definir a intervenção. E esta intervenção tem que ser sempre feita em colaboração com a escola. E por isso, quando existe esta falta de comunicação, é sempre muito difícil, é sempre muito difícil possibilitar à criança um percurso normal. Por outro lado, temos o isolamento social e emocional, a ausência da interação com um grupo de pares, tão importante, principalmente numa fase da adolescência, pode aumentar o sentimento de exclusão e afetar o bem-estar emocional destas crianças, porque as crianças estão fora do seu contexto habitual, que seria a escola, e, portanto, o sentirem-se afastados do seu grupo de pertença, do seu grupo de pares, pode aumentar este sentimento de exclusão, afetando assim a criança a nível emocional. Por outro lado, os recursos humanos e materiais limitados podem ser também, ou melhor, são um desafio, porque vamos ter que recorrer a alternativas para dar resposta a estas crianças, de qualquer forma.
E o que acontece é que algumas unidades hospitalares não têm professores suficientes nem espaços adequados para a aprendizagem. Hum, a nível nacional, em Portugal, nós não temos uma norma de procedimento aplicável a todos os hospitais. Cada hospital opta pela forma como vai acionar o apoio educativo e, portanto, isto às vezes pode criar também algumas discrepâncias relativamente à criança que está a ser tratada, por exemplo, no Hospital Pediátrico de Coimbra e no IPO de Porto. Esta não uniformização de procedimentos pode ser e é um desafio. É um desafio, pode ser um problema, mas é ao mesmo tempo um desafio. E estamos a procurar realmente, com os colegas das outras unidades hospitalares, percebermos a realidade nacional para ver se consegue fazer aqui uma norma de procedimento nestas situações. Portanto, nós vamos ter que procurar, procurar soluções, definir estratégias para dar respostas às situações com que nos confrontamos. E por isso o ensino hospitalar personalizado, adaptando os conteúdos e métodos de ensino à realidade física e emocional de cada aluno, vai permitir manter a ligação à escola e ao processo educativo. Fazer estar atenta a estas necessidades de cada criança, adaptar os conteúdos curriculares e os métodos, porque muitas vezes uma pessoa precisa de ir dar uma aula, vamos dizer assim, a uma criança, mas ela nem está muito motivada. Muitas vezes começa-se por uma conversa, nada que tenha a ver com a escola, para depois então passar-se a essa fase de ensino-aprendizagem, digamos. Depois, como já dissemos, a articulação com a escola de origem e a equipa hospitalar é importante e é necessário realmente ultrapassar muitas vezes a falta de articulação que poderá haver e a comunicação regular entre os professores da escola de origem e os docentes do hospital promove, claro, que a continuidade curricular e o planeamento conjunto. E isto é muito importante para depois não haver um desfazamento entre quando a criança regressa à escola, haver aqui um desfazamento de aprendizagens. Por isso, esta articulação torna-se fundamental. O recurso ao uso das tecnologias digitais, com ferramentas como plataformas de aprendizagem online, as videoconferências e os recursos interativos, permitem de alguma forma manter o contacto com a escola e os colegas, mesmo que à distância. A formação de professores para o ensino em contexto hospitalar, esta capacidade, ou melhor, esta possibilidade de capacitar os doentes para lidarem com alunos em situação de doença, adaptando as estratégias pedagógicas, é essencial para uma intervenção eficaz. Em Portugal, nós não temos uma formação específica em contexto hospitalar. Nós temos uma formação geral de professores e depois, quando somos colocados num hospital, aqui vamos ter que nos socorrermos de formação ou informação sobre para darmos uma resposta, porque efetivamente não temos uma formação específica, por exemplo, em pedagogia hospitalar. Portanto, isto faz-se um bocadinho, esta formação é muito feita em contexto, com outros colegas que já estão cá há mais tempo no serviço.
O apoio psicossocial integrado, o acompanhamento psicológico e a colaboração entre professores, psicólogos, assistentes sociais e famílias são fundamentais para garantir o bem-estar global da criança. Portanto, podíamos dizer que a aprendizagem em contexto hospitalar exige uma abordagem flexível, humanizada e colaborativa. Quando bem organizada, pode transformar-se num espaço de esperança, continuidade e inclusão, promovendo o sucesso educativo e o bem-estar emocional da criança hospitalizada. Depois, temos aqui também a hospitalização prolongada, decorrente de uma doença oncológica, representa um desafio complexo para o desenvolvimento global da criança e do adolescente. Para além dos impactos físicos e emocionais, e nós temos que estar aqui muito atentas aos impactos físicos, porque efetivamente as crianças sofrem, por exemplo, de alopécia e muitas vezes regressam à escola ainda ou sem cabelo ou com muito pouco cabelo, assim como poderão estar muito emagrecidas ou então muito ainda gordinhas por causa da medicação que lhes foi administrada e, portanto, temos que estar atentos a estes impactos físicos, porque muitas vezes provocam pela parte dos colegas algumas situações de bullying, mas também temos que estar atentos aos aspectos emocionais, porque o afastamento do meio escolar e social pode realmente comprometer o bem-estar, a autoestima e o sentido de normalidade. Portanto, neste contexto, a equipa educativa hospitalar assume um papel essencial para garantir a continuidade do percurso escolar, promover rotinas de aprendizagem adaptadas ao estado clínico, estimular o bem-estar emocional e social e fomentar a esperança, o sentido de controle e a resiliência. A sua intervenção, no entanto, vai além do ensino formal, porque atua como uma ponte entre o hospital, a escola de origem, a família e a própria criança, com um olhar sensível às necessidades individuais. Neste momento, é importante pensarmos no impacto do cancro infantil no isolamento e bem-estar, uma vez que o diagnóstico de cancro em crianças e adolescentes representa, como já dissemos, uma ruptura profunda no seu percurso de vida, afetando não só a saúde física, mas também o seu desenvolvimento emocional, social e educativo. O isolamento hospitalar, frequentemente necessário durante os tratamentos, principalmente nesta situação da oncologia pediátrica, agrava o afastamento da escola e do convívio com os pares, comprometendo o bem-estar global. Então, os principais impactos, efetivamente, são a interrupção escolar, porque a frequência escolar é interrompida, levando à perda de aprendizagens, dificuldades na reintegração e sentimentos de atraso face aos colegas. O isolamento social, a distância dos amigos e da rotina escolar pode gerar solidão, frustração e sensação de exclusão, ansiedade e stress, porque o ambiente hospitalar associado à incerteza do prognóstico e às alterações físicas visíveis, como é o caso da alopécia e das alterações de peso, contribuem para uma maior vulnerabilidade emocional. Autoestima e identidade comprometidas, especialmente na adolescência, porque as mudanças físicas e o afastamento da vida escolar interferem com a construção da identidade e da autoestima. Então, vamos pensar um bocadinho que estratégias educativas para promover o bem-estar em contexto hospitalar. E temos aqui o apoio educativo. O apoio educativo, como falamos, o direito à educação é universal,
mesmo em ambiente hospitalar ou domiciliário. Isto porquê? Porque as crianças, quando estão no hospital, têm o apoio dos professores que estão aqui colocados. Ou então, as crianças que têm apoio educativo por videoconferência e estão diretamente ligados à escola por uma plataforma digital, terão o apoio dos seus professores da escola. Mas, principalmente a nível do primeiro ciclo, como é um regime de monodocência, as crianças, quando estão em casa, podem usufruir de apoio no domicílio por uma professora da escola de origem que se desloca a casa. Para isso, é importante a criação de programas de escola hospitalar com professores especializados, adaptando conteúdos, ritmos e metodologias. A utilização de tecnologias digitais, os tablets, as aulas online, videoconferência, para manter o contacto com a escola de origem. As atividades lúdicas são importantíssimas para minimizar o impacto que o internamento pode ter na criança, minimizando o tempo que a criança passa no hospital, proporcionando-lhe outro tipo de aprendizagens, outras vivências, outra forma de estar e perceberem que, apesar desta situação que estão a viver, há uma série de outras coisas que podem fazer e aprender e que são importantíssimas para o seu cotidiano de vida. O apoio socioemocional integrado, com intervenções psicopedagógicas em articulação com psicólogos, educadores e famílias, o desenvolvimento de atividades que promovam a autoestima, o otimismo e o sentido de pertença, e o incentivo à expressão emocional através da escrita, daí as nossas oficinas de escrita criativa, da arte, através das áreas das expressões do teatro e da música, são formas de minimizar todo este impacto e de lhes criar até algum. Lá está, de proporcionar, de incentivar a resiliência. Eu estou nesta situação, mas eu sou capaz de fazer muitas outras coisas. A promoção da interação social e do vínculo escolar, através do estabelecimento do contacto regular com colegas da escola, através de vídeos, cartas ou mesmo visitas virtuais. Projetos de colaboração entre escolas e hospitais para garantir a continuidade e ligação afetiva à comunidade educativa, a participação da criança ou adolescente em decisões sobre o seu processo educativo, valorizando a sua voz. A formação e sensibilização dos professores, capacitando os docentes para lidar com as necessidades educativas especiais temporárias associadas à doença oncológica. A utilização de estratégias inclusivas na reintegração escolar após os períodos de tratamento e a promoção da empatia, da escuta ativa e da flexibilidade pedagógica. De uma forma geral, nós apresentamos aqui a recriação terapêutica em forma de conclusão, porque a recriação terapêutica, a par com a escola, são um pilar fundamental no bem-estar e desenvolvimento das crianças e adolescentes com doença oncológica. Ao garantir o acesso à educação, à interação social e ao apoio emocional, mesmo em contexto hospitalar, promove-se não só a aprendizagem, mas também a resiliência, o sentido de normalidade e a esperança. A articulação entre saúde e educação é, por isso, essencial para uma abordagem verdadeiramente centrada na criança.
Deixamos algumas notas bibliográficas. E queremos agradecer a vossa atenção e estamos disponíveis através deste mail. Muito obrigada.